Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Exibindo múltiplas ações e sugerindo comando, a presidente Dilma intensifica interlocução com lideranças políticas, sindicais e com o próprio ministério, para falar sobre a persistência das manifestações nas cidades, nas estradas, como estamos vendo. Nós agora conversamos com o jornalista Gaudêncio Torquato, que é professor titular da USP e consultor político de comunicação. Professor, muito obrigada por mais uma vez estar conosco. E o senhor me trouxe o Porandubas Políticas, né? Esse seu livro que é saboroso. Eu estive agora lendo Causos da Política e nós que estamos vivendo um momento de efervescência política, eu imagino quanto material o senhor já possa estar colhendo para um próximo Porandubas. Sem dúvida, Maria. Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você, com seus ouvintes. Na verdade, esse livrinho é uma coletânea de causos que eu vou colecionando ao longo do tempo e abro semanalmente minha coluna Porandubas com esses causos. Mas vamos conversar sobre política. Bom, mas vamos lá, exatamente sobre as manifestações. Com todas as respostas que vêm sendo dadas pela presidente, pelo Congresso, pelo Supremo, pelos governos de Estado, prefeituras, as manifestações continuam. Por que continuam, professor? Pois é, primeiro o povo descobriu a sua força. Não se tratava, como se pensa, de um gigante adormecido, estava apenas de olhos rapidamente vendados e ao primeiro movimento os olhos se abrem, o povo vai às ruas, comprova que tem força, consegue as primeiras metas de redução de preço de passagem, aqui em São Paulo um enxugamento de estruturas, enfim, ao perceber que realmente tem força, digamos assim, a sociedade passa a agir de maneira continuada. Então, os movimentos, da minha visão, vão continuar descentralizados agora a partir de demandas regionais, locais. Mas quando a gente fala assim, o movimento, a população, hoje eu vi um artigo do ex-governador Alberto Goldman na Folha, em que ele fala que quem está nas ruas é uma parcela da população que mais informada, que os mais simples, que esses movimentos vão ficar mais fortes e que os mais simples ainda irão para a rua, que na verdade essa massa da população ainda não chegou. O senhor concorda? Eu tenho meditado muito sobre isso, tenho lido muito sobre isso. A minha visão é a seguinte, veja bem, é que esse movimento começa realmente no meio da sociedade, com esse jovem de classe média, funcionários públicos, desempregados, pais de estudantes, mas essa movimentação começa a chegar nas periferias. O fato é o seguinte, a pedra jogada no meio da lagoa está criando marolas, ondas que vão chegar às margens, estão chegando às margens. Você pode perceber que já houve movimento no Grajaú, houve movimento no ABC, então esses movimentos se espalham pelas regiões, pelas capitais e, na minha visão, estão já começando a agregar movimentos periféricos. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que na minha visão, esgota-se o ciclo do que eu chamo do Bolsa Barriga, que é produto do Bolsa Família. A sociedade está querendo agora um Bolsa Cabeça, ou seja, quer educação, melhor saúde, estrutura de segurança pública, um sistema de transporte muito mais eficaz. Então, esse é o Bolsa Cabeça. Bom, esse Bolsa Cabeça, o senhor está falando, a presidente Dilma, dando respostas, propôs aí um pacto e apresentou ações. Dentre elas, aquela da Constituinte, que foi vista como desastrada. E depois, a insistência agora no plebiscito, que está tendo a sua resistência lá no Congresso e na oposição em alguns setores. No seu entender, uma consulta popular, que pode até recair no ano que vem, ano de eleição, é oportuna, principalmente o tema sendo tão complexo como reforma política? Nós sabemos que a reforma política é a mãe das reformas, mas a presidente, ela assumiu muito risco ao chamar a si, ao avocar essa questão da reforma política, porque, evidentemente, todas essas ações implicam aceitação pelo Congresso Nacional. Trata-se de um assunto da esfera legislativa e ela está, digamos, encaminhando essa proposta. Ora, o Congresso poderá recusar ou não, mas a essa altura eu acho que vai aceitar o plebiscito. Só que plebiscito, veja bem,
plebiscito é um instrumento para averiguar sim, sim, não, não, 2 ou 3 coisinhas. Se você complica com um questionário de 5, 6 perguntas, você já vai confundir. Apesar de eu achar que vai haver tempo para explicar, mas na minha visão, há questões complexas, como essa questão do voto, por exemplo, sistema de voto, distrital ou proporcional. Então, essas coisas são complicadas, Maria. É complexo, é de conteúdo muito complexo. A última questão é sobre algo que chamou muita atenção, foi a queda vertical na popularidade da presidente da República e de governadores de estado, chefes de executivo. Mas no caso da presidente Dilma, o marqueteiro dela, João Santana, diz que isso é transitório, é uma coisa passageira, que no ano que vem ela vai ganhar no primeiro turno a eleição, porque isso é momentâneo. No seu entender, essa queda de popularidade da presidência, segundo o olhar da população, é coisa da hora por causa das manifestações ou temos indicadores de tendência? Na minha visão, o marqueteiro tem que ser positivo, ser otimista, mas na minha visão, esses movimentos vão continuar, esses movimentos vão chegar lá na margem eleitoral. Então, a presidente Dilma precisa ter muito cuidado, porque se ela não fizer, digamos, uma ação política, uma articulação mais eficiente, se ela não cumprir, digamos, as metas que estão aí sendo demandadas pela sociedade, na minha visão, ela vai, digamos, empurrar a campanha para o segundo turno, e no segundo turno é muito perigoso. O PMDB está sentido com a presidente ou está fechado com ela nesse momento difícil? O PMDB, pelo que eu interpreto, o PMDB quer continuar a aliança com o PT e, evidentemente, tentando aí viabilizar o nome do seu vice-presidente, Michel Temer, na chapa. Então, acredito que, evidentemente, houve um certo barulho, um ruído no início, né, ao não ser consultado, mas depois eu tenho a impressão que as coisas se consertaram. Muito bom. Obrigada. Uma boa noite, professor. Boa noite. Estela.